Em 2023, quase 15 mulheres por dia foram vítimas de violência no Amazonas. Ao todo, foram registrados 5.350 casos, segundo o Boletim de Monitoramento da Violência contra a Mulher da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado. E esse número pode ser ainda maior, já que algumas mulheres não denunciam por medo. Mas você sabia que existe uma rede de proteção para atender vítimas de violência em caráter emergencial? Sim, nós estamos falando de um dos atendimentos feitos pelo Serviço de Apoio à Mulher, o SAPEM, da Secretaria de Políticas para Mulheres da SEJUSC. E para entender melhor como funciona essa rede, o RT1 Entrevista recebe de forma virtual a advogada do SAPEM, Thaís Sá. Thaís, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e fique à vontade para falar sobre um assunto tão importante como esse. Obrigada também por esse espaço, que é muito importante a gente levar informação, né, para as mulheres e a sociedade de forma geral. Thaís, eu queria começar a entrevista e eu queria que a senhora explicasse, esclarecesse para quem nos assiste quais tipos de violência contra a mulher e como identificá-los. Tá, nós temos 5 tipos de violência estipulados na Lei Maria da Penha, né, que não é só a questão da violência física, como muitos acreditam. Temos a violência física, a violência sexual, a violência patrimonial, violência moral e a violência psicológica, né? Querendo ou não, essas violências elas acabam conversando uma com as outras. Por exemplo, uma pessoa que sofre uma violência física, ela também sofre uma violência psicológica, uma violência patrimonial. Dependendo do caso, tem vítimas que sofrem todos esses tipos de violência. Por exemplo, você não precisa buscar atendimento, buscar registrar o boletim de ocorrência, solicitar a medida protetiva apenas quando tem a questão física. Tem mulheres que sofrem violência psicológica, que são os xingamentos, a perseguição, quando o autor muitas das vezes não aceita o fim do relacionamento, ele começa a perseguir essa vítima. É um crime de perseguição, né? Afeta a mulher, é um crime de violência psicológica. E como é que a gente pode identificar essas violências? Porque muitas mulheres acabam passando por isso, mas não entendem que é uma violência que elas podem denunciar, né? Isso, são a questão dos sinais que a gente chama, né? Se você está em um relacionamento, está vivendo sob constante ameaça, o medo, você muitas das vezes é tolhida no seu dia a dia, é vigiada constantemente, vive sob constantes palavras de baixo calão, xingamentos. É um tipo de relacionamento abusivo, né, que é passível, sim, de você registrar o boletim de ocorrência e manter-se distante desse agressor. E aí, depois que essa mulher é vítima de violência, como é que ela faz para procurar o auxílio do SAPEM? E quantas mulheres já foram atendidas em 2023 por essa rede? Olha, geralmente ela pode vir de maneira espontânea, que a gente chama, né, de buscar o nosso atendimento, que é o SAPEM, o Serviço de Apoio Emergencial à Mulher, ou geralmente ela vem depois que ela fez esse percurso, registrou o boletim de ocorrência, solicitou a medida protetiva e vem aqui conosco, tendo tanto um atendimento jurídico, psicológico ou de assistente social, né? E a nossa rede de enfrentamento, em 2023, por exemplo, nós tivemos mais de 10 mil atendimentos. No geral, né? Em todos os SAPES. Em todos os SAPs, no nosso CREAM, que é o Centro de Referenciamento, onde essa vítima ela vai fazer o acompanhamento psicológico. Que aqui no SAP nós temos um atendimento emergencial. No CREAM, ela vai fazer esse acompanhamento, né? Conforme a psicóloga que vai atender, que vai decidir o tempo necessário que ela precisa desse atendimento. E onde é que o SAPEN se localiza e ele funciona 24 horas? Sim, nós estamos localizados aqui, anexo à Delegacia da Mulher do Parque 10, né? E aqui a gente funciona em regime de 24 horas. Por exemplo, se tem uma vítima que está em rota de fuga na madrugada, ela consegue, vindo por meio de um transporte de aplicativo, pela viatura, ela consegue ser acolhida até na madrugada, ela e seus filhos menores de idade.
né? Aí, quando for no dia útil subsequente, nós fazemos o atendimento dessa vítima. Certo. E ontem a gente conversou um pouco para esclarecer sobre esse assunto e a senhora citou que o SAPEN ele age fora das delegacias também, né? Como é essa atividade com a comunidade? Olha, como é um assunto totalmente importante, relevante para a nossa sociedade, por vezes nós fazemos palestras, né, que nós vamos em fábricas, escolas, redes públicas de saúde, para a gente informar as pessoas que elas sim, elas têm esse amparo estatal e um amparo também do governo do estado do Amazonas, por meio dessa rede de enfrentamento, né? Porque muitas vezes as pessoas realmente desconhecem o que nós temos de serviço e elas precisam conhecer. Então, a gente faz esse serviço para além do SAP, a gente faz esses serviços, né, educacionais, de levar informação às pessoas. Nós também temos um ônibus de atendimento que a gente já atendeu em vários locais, inclusive na área metropolitana de Manaus, que a gente leva esse atendimento também para as comunidades. As comunidades para fora de Manaus, né? Isso, na área metropolitana. Ontem a senhora também citou que tem uma parceria com a Polícia Civil, né? Como é que é essa parceria? Nós temos um aplicativo onde essa vítima que nos procura, registrou o boletim de ocorrência, fez todos os procedimentos, ela vem aqui conosco, nós fazemos um cadastro do celular dessa vítima, nós instalamos um aplicativo para ela chamar o socorro de forma muito mais breve, né? Então, a gente ensina para ela como ela vai manusear esse aplicativo e ela chama socorro por meio desse aplicativo que vai, conforme a localização do aparelho ligada, ele vai encontrar onde ela estiver. Hoje a gente sabe que existem muitas leis que defendem as mulheres, mas mesmo assim os casos ainda aumentam. E aí eu queria perguntar à senhora, como advogada, como a senhora analisa a legislação atual e o que é preciso para que esse agressor seja de fato preso? Na verdade, a nossa lei ela é bastante efetiva, né? A gente tem a Lei Maria da Penha, que é um importante instrumento, né, que a gente tem para lançar a mão na proteção dessas vítimas. Mas, assim, o problema da questão da questão da violência em si contra a mulher, a gente enfrenta um problema não só de legislação, que a gente pode sim ter leis mais severas, né? Penas mais severas, mas a gente precisa de uma mudança de mentalidade, de cultura, que a gente, querendo ou não, a gente vive em uma sociedade muito machista, né, onde quer impor muita coisa à vítima, à mulher, que acaba influenciando nessa questão da violência. Então, só mesmo a lei não é suficiente para a gente romper com essa cultura, né, que é essa cultura de violência de anos que a gente presencia. A minha próxima pergunta, ela faz o gancho com isso que a senhora comentou agora, que é sobre a rede de proteção que nós, como sociedade, deveríamos ser para uma vítima de violência, né? Como é que essa rede de proteção pode ser melhorada? Pode ser melhorada da gente incentivar as pessoas a buscarem, sim, registrar o boletim de ocorrência, solicitar a medida protetiva e fazer valer essa medida protetiva, porque cabe cumprimento tanto da parte da vítima quanto do autor, né? Porque, por exemplo, se houver um descumprimento dessa medida protetiva e essa vítima não registra esse descumprimento, não há o que se fazer. A polícia só pode saber, só pode agir quando essa vítima vai e informa a delegacia, registra o descumprimento dessa medida para poder ser preso, o agressor. Essa é a nossa última pergunta. Bom, caminhando para o fim, a pergunta é voltada para as denúncias, né? Porque a gente sabe que o crime de feminicídio, antes dele ocorrer, a vítima já passou por diversas violências, como as que a gente já citou no começo da entrevista. E aí eu queria que a senhora explicasse para a gente a importância da denúncia para que não chegue a um crime maior como o de feminicídio. Sim, que é tudo isso que a gente almeja, né? Fazer de tudo para atender essa vítima para que não chegue no ápice da violência, que é ceifar a vida de uma mulher em detrimento desse ciúme, todas essas situações que envolvem a violência, né? Então, por isso que é importante a vítima registrar o boletim de ocorrência, fazer valer essa medida protetiva, além dessa questão estatal, né, de buscar a lei, buscar também os nossos serviços,
buscar se fortalecer com atendimento psicológico, se for necessário, ajuizar a ação de divórcio, ajuizar a ação de guarda, ação de alimentos, fazer valer os seus direitos e se fortalecer para se manter sempre distante desse agressor, para não chegar nesse momento que é o que muitas vítimas chegam, infelizmente, do feminicídio. E como é que a vítima pode fazer essa denúncia? Ela pode buscar a delegacia, né? Registrar o boletim de ocorrência, fazer todos os procedimentos, ou pode também buscar o 180, né? Que é um disque denúncia. Bom, advogada, muito obrigada por aceitar o nosso convite para falarmos de um tema tão importante, né, que é a violência contra a mulher, e por explicar melhor sobre esse suporte, esse apoio que é o SAPEN. Ok, eu que agradeço. Eu peço que a senhora fique aqui com a gente mais um pouco, enquanto eu me despeço de você, internauta. Curta, comenta, compartilha. Não esquece de se inscrever no nosso canal e até a próxima!